Produzir mais é a palavra de ordem em muitas empresas. Só que muitas levam muito ao pé da letra isso e não levam em conta que estão trabalhando com material humano. Os funcionários, colaboradores, por outro lado, amedrontados por conta dessa recessão, dessa crise que assolou o Brasil e levou muitas pessoas a perderem os seus empregos, produzem mais, trabalham mais, às vezes não param nunca. E aí como é que a gente pode fazer para diminuir esse estresse? Sim, porque causa um estresse, né, em todas as pessoas, tanto os colaboradores quanto os empresários. Como é que a gente pode fazer para diminuir esse estresse causado pela ânsia de produtividade? E aí, pensando nesse assunto, nós convidamos a Nazaré Mussa, ela que é especialista em psicanálise cognitiva. Seja bem-vinda, Nazaré, ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, porque é um tema muito interessante, muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde a moda é produzir, não importa as consequências, né? E muitos afastamentos são gerados por conta desse estresse, né, elevado, né? Sim, do estresse. Na verdade, nós podemos falar agora de dois tipos de estresse, o crônico e o agudo. Existe uma diferença aí entre os dois. Mas como nós estamos falando nesse momento de estresse no trabalho, é interessante falar de como eu posso me trabalhar para diminuir esse estresse, não é isso, Paulinha, que você deseja? Mesmo. E eu acho que antes da gente, tá até aparecendo na tela aí para vocês, antes da gente começar a falar, para trabalhar a diminuição desse estresse, eu queria te perguntar a respeito do que era, então o que é o estresse? Tá, o estresse é uma cobrança que nós mesmos nos fazemos, e isso se dá muitas vezes pela falta de organização. Por exemplo, a pessoa está sempre pensando no futuro. Aí ela chega no trabalho, preste bem atenção nisso, o chefe chega e diz assim, nós temos um prazo para entregar este relatório. Ou então o chefe diz assim, este relatório, este trabalho é para ontem. Ora, se fosse para ontem, o trabalho já teria sido feito, né? Então veja que existem palavras no meio do trabalho que precisa ter um significado legal para você. Então assim, se você for uma pessoa organizada, você consegue organizar todo o ambiente onde você está trabalhando, o que você precisa fazer e como você vai fazer tal trabalho, né? Isso é fundamental. Tá, aí você entende dessa forma o seu ambiente de trabalho, né? Você precisa entender o seu ambiente de trabalho, você precisa entender quem é você quando você vai desenvolver tal tarefa. Entende? Então você entende o seu ambiente de trabalho, ou seja, você entende, compreende o seu redor, mas você se conhece também, né? Sim, é fundamental você se conhecer. Por que eu digo isso? Porque assim, se você está num ambiente de trabalho onde você desenvolve aquela tarefa, mas não gosta de fazer aquele tipo de coisa, aqui por si só eu já tenho um nível de estresse muito grande. Né? No começo da sua entrevista eu falei de dois tipos de estresse, o agudo e o crônico, né? Digamos assim, tem um cachorro que está correndo atrás de você. Então, o que é o estresse? O estresse libera em você um hormônio chamado... Pera lá que eu esqueci, não é a serotonina. Quer colar? Tem colinha? Eu tenho uma colinha aqui. Vai, mana, cola que eu tô com a minha enorme. Não, nós temos que ter porque é muita coisa. Eu que estou fazendo a neuropsicologia, tem muita coisa. Letrinha da Nazaré é coisa mais linda. É muito legal, né? Então assim, olha só. Esse hormônio que eu tô te falando, ele te traz a energia na hora de uma fuga. Você precisa de energia para correr, né? Você precisa disso. Claro. Você vai embora. Esse é o agudo. Que dá ali naquele momento. É imediato. É o agudo. Você corre. É imediato, né? Mas temos o crônico. E o crônico é bem legal. Ele vem todos os dias. Por exemplo, numa relação que é uma relação adoecida. Esse hormônio, ele te gera um estresse. Ele é acumulativo e um dia você vai explodir. Agora, é interessante falar que o estresse pode ser muito bom também, tá? É mesmo, Nazaré? Como assim, né? Como é que é?
Pois é. O estresse, na hora de uma produção, você não precisa de uma energia positiva para você correr e agir. Aqui eu estou vendo os meninos trabalhando direto e esse corre-corre, essa coisa gostosa. Isso é um nível de estresse produtivo. Menino, então é por isso que às vezes eu começo o programa chateada, né, com alguma coisa, termino o programa todo de leve. Tô em paz, estou me sentindo plena. É um estresse positivo. Já sei agora, Valzinho, por quê. Mas nós temos o estresse que é negativo, causador de muitas doenças. Que é o estresse crônico? Os dois são. Veja só, é a quantidade desse estresse que entra na minha corrente que faz ele ser positivo ou não. Entendi. Percebe? Por exemplo, essa agitação que eu vi hoje aqui, ela é positiva. Ela faz o teu programa ter um 10. Entendi. Entende? Um estresse que é negativo é aquele estresse onde você está com raiva. E tudo que você vai fazer é gerador de um sentimento negativo. Percebeu a diferença? Sim. Você vai fazer com raiva. Eu te dou um relatório para você aprontar esse relatório. O que que acontece? Poxa vida, é tudo em cima da hora, não sei o que. É negativo. E é esse estresse que é prejudicial para a tua saúde. É o acúmulo dele nessa corrente sanguínea que vai te fazer adoecer ao longo do tempo. E aí eu tenho a curto, médio ou longo prazo. Isso também não interessa. O que importa é qualidade de vida para evitar que você adoeça. Não, eu fico imaginando as pessoas que são estressadas o tempo todo, diariamente, e a gente fala, né, tem uma doença feia, que eu não gosto nem de mencionar o nome, mas que as pessoas falam, olha, essa doença vem muita mágoa guardada, muito estresse acumulado e tudo, e realmente, agora, então, Nazaré, me ensina aí, ensina o pessoal de casa como é que a gente pode fazer para diminuir esse estresse. Primeiro, o estresse. Acabou de fazer isso comigo. Lembra que eu esqueci o hormônio? Sim. É o cortisol. Cortisol. E agora eu lembrei. Por quê? Porque dei uma relaxada nessa mente. Tá tudo armazenado. Então é o cortisol. Ele é que faz você correr daquele cachorro. E ele também te paralisa quando você está com muita raiva e você explode. O que fazer para diminuir o nível desse estresse e você ter qualidade de vida no seu trabalho? O que fazer? Primeiro, organização. Organização é fundamental. Você precisa se organizar. Por exemplo, acordar de manhã e saber o que você vai fazer, de que forma você vai fazer. Ah, sabe aquela espreguiçada legal? Isso é fundamental. Que dia bom, pode estar chovendo. Nossa, que coisa boa, vai lavar as ruas, o tempo vai ficar fresquinho. Olha que delícia. É como você vê a vida. Você pode ver de uma maneira extremamente estressante e negativa ou positiva, o que é legal. Então, já olhar a vida de uma maneira positiva é o primeiro passo. Sim. Segundo passo, organização. Terceiro passo, saber e definir como você vai fazer cada coisa que você tem para fazer, entende? Organizar seu tempo, Organizar seu tempo. Quer ver uma coisa que é extremamente estressante? Quando você está na mídia, que você tem um monte de coisa para fazer, mas a mídia não te permite. É o celular, é o Facebook. Você fica louco, gente, no final do dia. Não, você fica com aquele sentimento, poxa, eu devia ter concluído aquele processo, mas as redes sociais, né, não deixaram. E tem uma coisa que é bem legal que você entenda, olha só, prazo. Todo chefe fala, eu tenho prazo, né? Então, assim, o cirurgião, ele tem prazo para entrar na sala de cirurgia e operar aquele paciente. Ele tem prazo, né? No tribunal, você tem prazo para entrar com uma petição, porque é importante, senão você perde o prazo e já era. Mas no resto, seleciona o que é importante. Tá bom? Acho que valeu pela dica. Muito obrigada, valeu muito. Essa questão da organização, a gente sempre conversa, comenta assim, uns com os outros, de ter uma agendinha, de fazer realmente manter. O que eu vou fazer de 7 às 8, de 8 às 9, até começar a hora do programa, e você faz isso aí também no seu trabalho, seja ele qual for. Eu acho que quando você mantém. Até quando a gente entra na casa de alguém, né?
quer tudo mais organizado, tudo mais asseado, organizadinho. E a gente tende a ser mais educado, né? E quando a gente vai numa casa aí desorganizada, tudo sujo, a gente fica um pouco mais estressado e mais largado também. Acho que isso é até um ponto para o nosso próximo bloco e nosso bate-papo, né? Que é estresse, aliás, é raiva no trânsito, viu? Daqui a pouco a gente volta falando sobre você fica com raiva muito aí no trânsito, dirigindo. Eu também, mas vamos saber entender melhor a respeito disso aqui com a Nazaré. Já de volta com o Estúdio Sat, falamos sobre estresse no bloco anterior, esse estresse causado pela ânsia de produtividade. E se você não segue as dicas que a nossa entrevistada falou ainda há pouco, de se organizar e tudo, de ver a vida com bons olhos, de ser mais otimista, você consequentemente vai se estressar de forma mais rápida em qualquer lugar que você estiver. E o trânsito é um prato cheio, assim, para aquelas pessoas que estão estressadas, que estão com raivas, parece que soltam toda essa energia negativa no trânsito, né, Nazaré? É verdade, Paulinha. O trânsito é um fator desencadeante, né? Mas perceba que para eu ter um fator desencadeante, eu já tenho uma predisposição. Então, eu tenho a raiva, que muitas vezes esse é um sentimento que nós vamos acumulando em nós. E por exemplo, no trânsito, de repente, por qualquer coisa, ou porque a pessoa não te deu passagem, aí você explode, sai do carro, bate no outro carro, discute, quando não tem agressão física, né? Olha aí, eu tava lendo aqui, em São Paulo, de acordo com a Polícia Militar, gente, são 70 chamadas diárias, e são, assim, essas chamadas são página para resolver brigas de trânsito. Mas nós temos que separar duas coisas que são fundamentais. Eu tenho a raiva e eu tenho um transtorno, que é o acúmulo dessa raiva, né? O transtorno explosivo intermitente. O que é isso? É um transtorno agudo que acontece em homens e com mulheres. Mas aí ele é um pouco diferente da raiva, tá? Para ser diagnosticado como um transtorno, é preciso que isso aconteça 2, 3, 4 vezes por semana ou por mês, tenha uma sequência lógica. Para ser portador desse transtorno explosivo intermitente. Exatamente, o que é diferente da raiva, né? Mas é importante falar que esse transtorno, ele afeta mais os homens, numa proporção menor entre as mulheres, e como a raiva também. Perceba que as mulheres, naqueles dias conturbados, elas já acordam estressadas e com raiva do mundo, do marido, dos filhos e etc e tal. Não é verdade? Olha, de acordo com 6% da população mundial, aliás, cerca de 6% da população mundial sofre com esse transtorno, né, Nazaré? Sim, ele é muito grande. Agora, por exemplo, Nazaré, se eu sofro desse transtorno explosivo intermitente, como é que eu consigo a habilitação? Pois é, porque olha só, como é uma coisa no comportamento, fica difícil. Perceba que quando você vai tirar sua habilitação, você está relativamente tranquilo, não tão estressado, tá? Você tem um desejo final, olha só. Traçar metas para atingir objetivos. Então, quando você vai tirar a sua habilitação, você tem um objetivo final. Qual é o seu objetivo? Dirigir seu carro, pegar a sua habilitação. Então, aqui, o teu desejo de conseguir aquilo te motiva. Eu tenho outro fator, a motivação. Entendi. Diferente do trânsito. O trânsito, você está indo para algum lugar e alguém te fechou ou te bateu. Aquele cortou teu caminho, desencadeou, foi fator desencadeante de um nível de estresse elevado, o que provavelmente te trouxe a raiva. Né? O impulso. Perceba que a raiva é o impulso. Quando você tem a raiva e depois que você cai em si, você se arrepende. Gente, por que eu fiz isso? Eu xinguei, eu bati, eu ofendi. E por que eu fiz isso? A pessoa se questiona e se desconhece. É verdade. Mas existe tratamento.
Para o transtorno não existe cura, mas existe tratamento. E eu vou cair sempre naquilo que eu sempre falo, é preciso se autoconhecer, conhecer seus limites, conhecer suas qualidades, conhecer quem é você, isso é fundamental, Paulinha. Agora, Nazaré, por exemplo, quando essa raiva acontece, quando a gente passa, por exemplo, em buraco, né? Não é comum na cidade de Manaus ter buraco, não. Você fica chateado que você fica com raiva, ou quando alguém te fecha, esses exemplos que a Nazaré te deu. Depois você se arrepende, olha, nossa, que vergonha, que mico, por que eu fiz isso e tal. Já o transtorno, depois que você faz, que você age, faz e acontece, ele te causa isso também, esse arrependimento, esse, nossa, eu fui errado e tal, ou não? Ele causa, mas numa proporção diferenciada. Por exemplo, você pediu passagem e o outro, que está no outro carro, porque determinadas pessoas, quando entram no carro, se sentem aquele cara, né, o forte, o pateta, o dono. A gente tem até um vídeo aí, ó. Mostra aí o vídeo, Josimar, pra gente, do pateta se transformando. O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em viva e deixe viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E, de repente, ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. Ei, Griff, olha por onde anda, seu idiota! Gente, que transformação, né, Nazaré? De um bom moço, um bom rapaz, ele passa a se transformar e a ser um ser diabólico, como foi mencionado aí, né? Mas é interessante deixar claro, e é fundamental, que o transtorno, ele não acontece só no trânsito. São aquelas pessoas que explodem por tudo e em qualquer lugar, no trabalho, na família e também no trânsito. Entendi. E daí elas se percebem com o tempo, ou porque foram alertadas por alguém da família, que precisam de acompanhamento. E daí procuram o psiquiatra, procuram o psicólogo. É fundamental para estes pacientes o acompanhamento psicológico. Porque à medida que eu mudo o comportamento, e para mudar comportamento eu preciso alterar a cognição. O que é cognição? Pensamento, gente. Se eu altero o meu pensamento, o meu nível de conhecimento comigo, ele modifica. Verdade. Eu já aprendo a me controlar e tem técnicas para você se controlar diante dos fatores desencadeantes de raiva, de estresse e até de tristeza. Então eu quero que tu volte aqui para mostrar essas técnicas pra gente, tá? Tá bom, Nazaré? tá É ótimo. preciso você chegar com alguma intervenção medicamentosa para esses casos de raiva muito elevada, esses transtornos? Sim, quem passa a medicação é o psiquiatra, o neuro, e em alguns casos é necessário sim a medicação. Em outros casos, a psicoterapia resolve completamente o problema. Não é que vai resolver, a pessoa vai ficar sarada. Não se trata de sarar, de curar, porque não é uma doença, é um transtorno, né? Então, se trata de mudança de comportamento. Isso é importante. A mudança de comportamento é importante para qualquer área, para qualquer pessoa, porque traz qualidade de vida. Verdade. Você feliz, você vive mais e melhor, né? Nazaré, eu queria muito agradecer a tua presença aqui com a gente, viu? A Nazaré tem um canal muito legal, Josimar vai colocar na tela aí pra você, que fala sobre diversos assuntos. Ela que é psicanalista cognitiva, né, Nazaré? Só procurar a Nazaré Múcia, já entra no teu canal, né? Eu sou especialista em psicopedagogia, em terapia cognitiva comportamental e em psicanálise. São áreas da psicologia que são fundamentais. E para cada caso você escolhe um acompanhamento lógico que tenha ligação com aquela personalidade, entende? Entendi. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui por você divulgar o meu canal, porque a ideia do canal é de levarmos a psicologia para muito mais longe, para essas pessoas que não conseguem chegar ao consultório psicológico. Não estou dizendo que vai substituir a psicoterapia, não é isso, mas vai dar um norte para as pessoas, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada, uma boa tarde para você.
Gente, no programa, eu acho que, não sei, alguns dias atrás, nós falamos exatamente sobre as questões dos acidentes ligados ao trânsito. E a maioria deles é por falta de atenção ou por uso do celular, discriminado do celular. E muitas vezes também muitos acidentes e muitas mortes ocorrem por esse descontrole, esse estresse, essa raiva elevada no trânsito. Então, vamos pensar melhor. Se você não consegue pegar no volante, dirigir, se transforma aí que nem um pateta, é melhor evitar. Porque aí você não causa ou não é um gerador de acidente. Você cuida da sua vida e da vida do seu próximo. Gente, nós vamos voltar já já com o último bloco e tem muita música, tem muito reggae para você curtir aqui daqui a pouquinho.